Há milênios nas férteis margens do Nilo, o poderoso império egípcio florescia, mas sua grandiosidade era construída sobre o suor e o sangue de um povo estrangeiro, os hebreus. Outrora acolhidos, agora eram escravos, sua fé e identidade esmagadas sob o peso de tijolos e correntes. Faraó, temendo seu crescimento, impôs leis cruéis, ordenando que todo menino hebreu recém-nascido fosse lançado ao rio. O desespero era palpável. O clamor subia aos céus, mas, em meio à escuridão, uma pequena cesta de junco flutuava, carregando a semente de uma esperança que mudaria o curso da história. Esta é a epopeia de Moisés, o homem que, de um cesto no Nilo, ascendeu para desafiar o maior império de sua era, dividir as águas e guiar seu povo à liberdade, em uma jornada de fé inabalável, milagres estrondosos e uma transformação que ecoa até hoje. Moisés, o filme. O destino de Moisés foi traçado por mãos divinas. Salvo das águas pela filha de Faraó, ele foi criado como um príncipe egípcio, educado nas mais altas ciências e artes do império. No entanto, a semente de sua verdadeira identidade jamais foi sufocada. Sua mãe biológica, Joquebede, astutamente contratada como ama de leite, plantou em seu coração a fé de seus ancestrais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas o luxo do palácio não podia apagar o grito de seu povo. Ao ver um egípcio espancando um hebreu, a indignação de Moisés explodiu. Em um ato impensado, ele matou o egípcio e, temendo a ira de Faraó, fugiu para o deserto de Midian. Ali, o príncipe do Egito tornou-se um humilde pastor. Casou-se com Zípora e construiu uma nova vida, aparentemente esquecido do mundo que deixara para trás. 40 anos se passaram, e o homem que um dia foi herdeiro de um trono, agora pastoreava ovelhas, em uma existência pacata e isolada. Foi ali, no silêncio sagrado do Monte Horebe, que o destino de Moisés e de toda uma nação se entrelaçaria novamente. Uma sarça ardia em chamas, mas, milagrosamente, não se consumia. E do meio do fogo, uma voz que transcendia o tempo e o espaço o chamou. Moisés, Moisés, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu vi a aflição do meu povo no Egito e ouvi o seu clamor. Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. Vá, pois, agora, e eu o enviarei a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, um homem de fala pesada, que se considerava incapaz e sem eloquência, questionou a magnitude da tarefa, mas Deus, o Eterno, o confortou com a promessa de sua presença constante e revelou seu nome imutável. Eu sou o que sou. Uma declaração de existência plena e soberania absoluta. Com a ajuda de Arão, seu irmão, que seria sua voz, Moisés, o pastor relutante, aceitou a missão divina. O deserto havia forjado não apenas um homem, mas um líder, e agora, com um propósito que ecoaria pela eternidade, ele estava pronto para retornar ao Egito e confrontar o poder de Faraó. O retorno de Moisés ao Egito não foi triunfal, mas um confronto direto com o poder estabelecido. Diante de Faraó, ele e Arão apresentaram a exigência divina: deixe ir o meu povo. A resposta do monarca foi um escárnio, e a opressão sobre os hebreus se intensificou. Faraó, em sua cegueira e orgulho, acreditava ser um deus, e seus sacerdotes e magos tentaram replicar os primeiros sinais de Moisés, transformando cajados em serpentes, mas a serpente de Arão devorou as deles, um prenúncio do que estava por vir. Então, a mão de Deus se manifestou em uma série de 10 pragas devastadoras, cada uma um golpe direto contra os deuses egípcios e a arrogância de Faraó. O Nilo, o deus Hapi, transformou-se em sangue, e todos os peixes morreram, deixando o Egito sem água potável. Em seguida, rãs, o símbolo da deusa Heket, invadiram cada canto da terra.
Piolhos e moscas, pragas menores, mas incessantes, atormentaram egípcios e animais, enquanto os deuses da fertilidade e da proteção se mostravam impotentes. A peste dizimou o gado. Um ataque direto aos deuses Apis e Hathor. Úlceras e tumores afligiram a pele de egípcios e animais. Uma humilhação para os deuses da medicina. Chuva de granizo e fogo caíram dos céus, destruindo plantações e árvores, desafiando os deuses do céu e da colheita. Gafanhotos devoraram o que restava, e uma escuridão palpável, densa e aterrorizante, cobriu a terra por 3 dias, zombando do Deus Sol, Ra. A cada praga, Faraó prometia libertar, mas seu coração voltava a se endurecer, sua teimosia selando o destino de seu povo. A praga final foi a mais terrível, um golpe que atingiu o próprio coração do Egito. A morte de todos os primogênitos, desde o filho de Faraó até o primogênito dos animais. A travessia do Mar Vermelho, o caminho da fé. Com a alegria da liberdade ainda fresca, os israelitas, uma multidão de centenas de milhares, marcharam para o deserto, guiados por uma manifestação sobrenatural da presença de Deus. Uma coluna de nuvem durante o dia, protegendo-os do sol escaldante, e uma coluna de fogo à noite, iluminando o caminho e aquecendo-os. A euforia da libertação, no entanto, foi efêmera. A liberdade era frágil, e o deserto um lugar de incertezas. Faraó, em seu orgulho ferido e sede de vingança, rapidamente se arrependeu de ter libertado seus escravos. Reuniu seu poderoso exército, com milhares de carros de guerra e cavaleiros, e perseguiu os fugitivos. Os israelitas, encurralados entre as montanhas rochosas, o vasto deserto e as águas aparentemente intransponíveis do Mar Vermelho, viram-se sem saída. O pânico tomou conta da multidão. Por que nos tiraste do Egito para morrermos aqui no deserto? Clamavam a Moisés, a fé vacilando diante da iminente destruição. Mas Moisés, com fé inabalável e confiança na promessa divina, clamou ao Senhor. E Deus respondeu: diga aos filhos de Israel que marchem. Com o cajado erguido sobre as águas, um vento forte começou a soprar, e um milagre se desdobrou diante de seus olhos atônitos. As águas do Mar Vermelho se dividiram, formando um caminho seco no meio do abismo, com muralhas de água cristalina à direita e à esquerda. Os israelitas atravessaram, caminhando em terra firme, enquanto a coluna de fogo se posicionava na retaguarda, impedindo o avanço egípcio. O exército egípcio, em sua fúria e cegueira, os seguiu para dentro do mar, acreditando que a vitória estava ao seu alcance. Mas a vitória era de Israel. Ao comando de Deus, as águas retornaram com força avassaladora, engolindo Faraó, seus carros e toda a sua cavalaria. Nenhum deles sobreviveu. Na outra margem, o povo de Israel, agora verdadeiramente livre, irrompeu em cânticos e danças, celebrando a mais espetacular e inesquecível libertação da história. O Mar Vermelho não foi um fim, mas um novo e glorioso começo, um batismo de liberdade e fé para uma nação recém-nascida. Os 10 mandamentos, a Constituição Divina. A liberdade do Egito era apenas o primeiro passo. A jornada pelo deserto, que deveria durar poucos dias, estendeu-se por 40 anos, um período de provação e aprendizado. Fome e sede desafiaram a fé do povo, que constantemente murmurava contra Moisés e contra Deus. Mas o Senhor, fiel à sua promessa, proveu milagrosamente o maná, um pão celestial que caía do céu todas as manhãs, e água fresca que jorrava da rocha em Horebe. Cada milagre era uma lição de dependência e confiança em Deus. E então chegaram ao Monte Sinai, um lugar de encontro sagrado, onde a presença de Deus se manifestaria de forma gloriosa e aterrorizante. Após um período de purificação, o povo testemunhou a majestade divina. Em meio a trovões, relâmpagos, uma densa nuvem e o som ensurdecedor de uma trombeta, Deus desceu sobre o monte. Moisés subiu sozinho para encontrar-se com o Criador, e ali, face a face com a glória divina, em uma comunhão sem igual, recebeu as tábuas da lei.
Os 10 mandamentos, não apenas regras, mas a constituição divina para uma nação santa, a base de uma aliança eterna entre Deus e seu povo. Eles delineavam o caminho para uma vida de retidão, justiça e amor, tanto para com Deus quanto para com o próximo. No entanto, enquanto Moisés estava no monte, o povo, impaciente e esquecido dos milagres recentes, caiu na idolatria. Fundiram seus ornamentos de ouro e construíram um bezerro, adorando-o como o Deus que os tirara do Egito. Ao descer do monte, Moisés testemunhou a abominação. Sua ira foi justa e santa. As tábuas, escritas pelo próprio dedo de Deus, foram quebradas em pedaços, um símbolo da aliança que o povo havia rompido. Aquele foi um momento de profunda tristeza e desilusão. Mas Moisés, o intercessor, não desistiu de seu povo. Ele clamou a Deus pedindo perdão e misericórdia. E Deus, em sua infinita graça, perdoou e renovou sua aliança. Moisés esculpiu novas tábuas, e a lei foi novamente entregue a Israel. Além dos mandamentos, Deus deu instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, um santuário portátil onde sua presença habitaria no meio do povo, um lembrete constante de sua fidelidade e um lugar para a expiação dos pecados. O Sinai não foi apenas o lugar da lei, mas o berço de uma nação sob a soberania divina. Por 40 longos anos, Moisés liderou Israel através do deserto, uma jornada árdua e cheia de provações. Ele enfrentou não apenas as adversidades do ambiente hostil, mas também as constantes murmurações, rebeliões e a teimosia de um povo recém-liberto. Houve momentos de grande dificuldade, como a rebelião de Corá, Datã e Abirão, que desafiaram sua autoridade, e a praga das serpentes venenosas, que só foi curada pela fé na serpente de bronze erguida por Moisés. Sua liderança foi marcada por uma paciência extraordinária, uma profunda comunhão com o Senhor e uma dedicação incansável ao bem-estar de seu povo. Ele estabeleceu leis, julgou disputas, organizou a nação e construiu o tabernáculo, o centro da adoração e da presença de Deus. Moisés era o mediador entre Deus e Israel, um profeta sem igual, que falava com o Eterno, face a face, como quem fala com seu amigo. Qual parte da extraordinária jornada de Moisés mais ressoa com você? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas reflexões, curta o vídeo e, se ainda não o fez, inscreva-se em A Jornada da Palavra, para continuar explorando histórias que transformam vidas e fortalecem a fé.